TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Rosina de AZ está aqui de novo com você para fazer rima, brincar um pouquinho. Você pode acompanhar toda a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, se você mora em Friburgo, pelo canal 5, em Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes e Petrópolis, canal 16. Se você não tem TV por assinatura, não fique triste. Você acompanha pelas redes sociais ou pelo site da TV. O site é tvc16.com, YouTube tvc16, Instagram @TV Correio da Manhã e Facebook TV Correio da Manhã. E o Rosina de A a Z, você assiste aos domingos um programa novo na semana, às 17h30. A reprise você pode ver às sextas-feiras, às 10h30 da manhã. Eu conto com a sua participação, com a sua sugestão e com as suas questões, perguntas, dúvidas, comentários. E aí você pode mandar tudo isso para o meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031, ou então no meu Facebook, Rosina Bezerra de Melo, ou Rosina de A a Z. E hoje temos um bate-papo muito especial com o Marcos Carneiro. Ele fez pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em Gestão Ambiental. Trabalhou muitos anos como gestor ambiental da Petrobras. Hoje ele já é aposentado. E atualmente ele trabalha O que é essa ADFAP, Marcos Carneiro? Só porque AGFAP. É a Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis. Olha só, Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis. É também conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Turismo e do Concidade. E, atualmente, mais uma vez, porque a gente se aposenta e não para de trabalhar, ele é coordenador do projeto Portas Abertas da Igreja Luterana. E é especialmente sobre a Igreja Luterana, aquela linda, maravilhosa, em estilo gótico, que fica ali na Rua Ipiranga, na Avenida Ipiranga, que nós vamos conversar hoje. Hoje, o Rosina de AZ é especial para nós ouvirmos a história da construção, da manutenção dessa igreja belíssima que nós temos em Petrópolis. Com vocês, Marcos Carneiro. Seja bem-vindo à Rosina de A a Z. Obrigado, Rosina, pelo convite. Boa tarde aos nossos telespectadores, né? E é um prazer estar aqui falando de uma das coisas que hoje me dá mais prazer, né? Esse projeto Portas Abertas, apesar dessas outras atividades, todas quase ligadas à cultura germânica na cidade, é assim a coisa que eu faço mais prazerosamente, né? É muito bom receber as pessoas lá na igreja e poder falar de uma coisa tão importante para a história da cidade e muito pouco conhecida do nosso petropolitano. Semana passada eu recebi uma turma de turismo do Cefet, a terceira ou quarta que a gente recebe, eles sempre vão lá. E é bacana eles ficarem assim, bem surpresos com a informação que eles recebem lá, não só da igreja, mas principalmente da história da cidade. História da cidade.
talvez uma pretensão minha, mas não dá para falar da história de Petrópolis Sem sem falar falar da da igreja. história da Igreja Luterana. É. Os luteranos são responsáveis por esse desconhecimento, né? E responsáveis por muita construção em Petrópolis. Sim, mas eles não, diferentemente do americano, o alemão não faz cacarejar, né? Tipo, a galinha tem um ovo menor que o pato e não vende ovo de pato, só vende galinha, porque ela faz um barulho, né? Quando bota o ovo. O americano também faz qualquer coisinha, faz um. O alemão é muito fechado, é muito na dele. É jeitão deles, né? Tanta tecnologia tem a Alemanha pelo mundo, a gente às vezes nem sabe que é alemã. E a Igreja Luterana nunca assim, cacarejou a sua história para a cidade, mas nem precisa, abria as né? portas, sabe? Só abria para culto. E a gente começou em 2017 esse trabalho. Ele foi um sucesso, tem sido um sucesso muito grande. Então, é uma oportunidade ótima, eu que agradeço por isso. Eu fico honrada com a sua presença, porque eu gosto desse lado histórico. Eu acho a construção de igreja é sempre uma coisa, como é que eu vou dizer, especial para cada localidade. Ela vem imbuída de histórias de vida das pessoas que participaram. A minha avó, ela participou da construção da Igreja Nossa Senhora da Paz, porque todo mês meu avô e ela levavam aquele dinheirinho para ajudar a comprar o tijolo, o cimento. E a Nossa Senhora da Paz ali em Ipanema, no Rio, é um símbolo do crescimento da região de Ipanema. Que não, o litoral não era habitado, né? Mas vamos voltar para a Igreja Luterana, que é a nossa motivação hoje. Você me mandou a foto da igreja quando foi inaugurada em 1863. E aí a nossa audiência vai poder ver a foto de como era em 1963. 1863. E aí eu queria que você explicasse o detalhe do pão. Era o pão e mais alguma coisa. O cacho de uva. O cacho de uva, porque representa o vinho. Sim, o pão e o vinho. Isso. Porque isso era uma forma de marcar que era igreja, porque naquela época não podia haver templos de outras religiões que não fossem católicas? Sim. Vamos puxar um pouquinho mais para trás para chegar rapidinho ali, né? Então vamos. Quando chegam aqui os 2.200 alemães para construir a nossa cidade, que também é uma coisa que pouca gente sabe, é uma curiosidade, né? Em dezembro de 45 foi feito o primeiro levantamento de moradores aqui na vila, né? E tinham 1.921 alemães e 101 brasileiros, quer dizer, só se falava alemão nessa cidade. Só falava alemão. Era uma cidade legitimamente alemã, tinham 10 edificações, alguns historiadores dizem que é 9, não importa. Só que quando eles chegaram aqui, 40% dessa população que veio da Alemanha para cá era protestante, eram reformados, luteranos. E quando aqui chegaram, descobriram que eles não podiam professar a fé deles abertamente, porque havia uma lei do Império onde a religião oficial era católica, né? E eles não ficaram nada satisfeitos com isso, por um detalhe muito simples. As missas eram em latim no mundo inteiro, então para os católicos ir a uma missa numa capela aqui, católica, não fazia diferença de ir na missa na Alemanha, né? O padre falava, você acreditava que ele estava falando com Deus, ele ficava de costa para você, só se virava para dar E Lutero foi quem primeiro traduziu a Bíblia para o alemão. Aí na Alemanha, eles já liam a Bíblia em alemão, o pastor pregava, ensinava em alemão, eles cantavam, participavam do culto, né? Então eles falaram com o Major Keller, e o Major Keller então manda vir, por autorização de Dom Pedro, um pastor do Rio e tal. Isso a gente, com o tempo, pode contar essa história aí. Tem muita curiosidade dessa primeira vinda, inclusive, a razão pela qual ele veio. Mas aí eles ficam se reunindo em lugares escondidos, assim, salas fechadas aos domingos,
O pastor vinha a cada 2 semanas ou 3, nesse intervalo os cultos eram feitos pelo leigo que sabia mais um pouco, seguia a liturgia luterana e fazia leituras de ensinamentos. Né? Principalmente ali onde é o Cefete, né? Que era antigamente, lá naquela época, o galpão de cavalos imigrantes. Entendi. E eles tinham lá um canto, ficavam lá até receber seu prazo de terra. Até que em 1861 chega aqui o pastor Georg Strehler, e vindo da Suíça, e ele, primeira coisa, cadê nossa igreja? Não tem igreja. E por que não temos igreja? Ah, nós não temos porque foi prometido que a antiga matriz, que infelizmente foi demolida, ficava ali onde hoje é Oscar Schwenk, aquela ruazinha Sim, ali sim. era a nossa matriz, foi lamentável, historicamente uma perda irreparável, que a Igreja Católica derrubou ela, vendeu o terreno para tentar construir a torre da catedral e não conseguiu nem preservar a antiga, nem fazer a torre. E então essa igreja seria doada aos luteranos, isso era a promessa de Dom Pedro, né? Só que já tinham O bispo passado não 16 cumpriu, anos, não tinha começado nada na catedral, não é que não cumpriu, nem cortado o morro tinha ainda. Então o pastor Strehler disse, não vou ficar esperando um dia eles construírem, vamos fazer a nossa. Aí todo mundo achou graça, né? Porque não tem dinheiro, não tem terreno. Nosso terreno, que havia sido marcado pelo Major Keller, depois da morte dele, o Otto Romário se apoderou desse terreno, né? Não vendeu, ninguém sabe exatamente o que fez, era a área muito boa. Então os luteranos ficaram sem a área, mas tinha ali, já alguém tinha começado a construir alguma coisa naquele terreno, tinha o início de um alicerce, e o pastor Strehler achou por bem que ali era o local, mas não tinha dinheiro. Aí ele fala com Dom Pedro então doa 500 mil reais, é 1/3 do valor do terreno. Olha só, o chefe da Igreja Católica, o imperador, tira do bolso dinheiro para doar para os protestantes. Né? Eu sou fã de Dom Pedro. Quem era esse sujeito maravilhoso? Se conhecer a mãe dele, você vai entender por que ele era tão maravilhoso assim. E então ele, como o pastor Strehler não tinha o dinheiro para construir, ele lançou um título da dívida da igreja. Olha que coisa doida, né? Você podia emprestar 2 mil reais e a igreja devolveria em 2 anos, com juro de 6% ao ano, ou se a pessoa quisesse doar o juro, ele devolvia o principal. Era um sujeito determinado, sem lenço, sem documento, nada no bolso. Vamos fazer uma igreja. Quando ele, então, tem que edificar a salão de culto, de oração, que se chamava, ele não podia botar para o lado de fora nada que parecesse igreja para quem passasse na rua. E uma curiosidade, quem quiser entrar no site da igreja da catedral aqui, vai ver a foto da matriz antiga, e olhando a foto da nossa igreja original, vocês vão ver a semelhança. O prédio é praticamente idêntico. O pastor Strehler deve ter feito de propósito para que as pessoas passando dissessem, é igual a igreja matriz. E ele manda pintar, então, lá no ápice do frontal do salão de orações, 2 Bíblias, um cálice com uma caixa de uva e o pão. E aí o núncio apostólico fica sabendo, né, e manda o delegado ir lá intimá-lo a retirar, porque ele estaria colocando uma visão externa de que ali era uma igreja, e que não era católica, porque não tinha torre, né? Então, a igreja, para ser igreja, tinha que ter torre, mas não tinha, mas dava para ver que era uma coisa. O que é essa Bíblia? O que é esse cacho de uva? Que tinha uma que é esse relação com a religião. E aí é interessante que o delegado vai lá falar com o pastor Strehler, e ele, como bom alemão, né? Ele responde, o cara disse para ele, você tem 10 dias para tirar. Ele disse, mas se fosse para tirar, eu não mandava pintar, eu não vou tirar. bem alemão. Bem alemão, bem né? alemão. Como se diz, né, na história, teimoso não é quem teima com o alemão, né? Não é o alemão que é teimoso é quem teima com o alemão, né? E aquilo, ele acabou chegando a Dom Pedro, e Dom Pedro diz, não mexe com isso, eu vou resolver, nunca resolveu.
Isso está lá ainda, atrás da torre atual. Nunca foi tirado, não aconteceu nada, graças a Deus. Então, Marcos, essa primeira foto nós já mostramos. A torre foi construída em 1903, não é isso? Ou inaugurada? Sim, logo E aí nós temos um tempo bem curtinho. Tá. E aí vamos mostrar a foto, que essa foto corresponde à imagem atual. A imagem atual, né? E vamos mostrar dentro também, Sim. que é a área, o salão de culto, como vocês chamam, não é isso? Isso. Que é de uma beleza ímpar. E aí você vai falando para gente bem rápido, porque tá nós bom. já... Essa torre, né, ela começa a ser construída no ano seguinte, após a proclamação da República, já podia ter qualquer igreja, né? Você vê que é novembro de 89, e em agosto de 1900 eles entram com o projeto já pronto. E em 1913 eles inauguraram a feito torre. com recursos dos próprios membros Mas aí da igreja. mudaram a fachada Sim, também. e aí fazem... porque no estilo gótico. Uma igreja, para ser igreja de verdade na época, tinha que ter torre, sino, relógio. Então, eles resolvem fazer e fazem no estilo neogótico germânico. E hoje nós temos ali a única edificação neogótica germânica do estado do Rio de Janeiro, que a nossa catedral é francesa, e a única igreja luterana no Brasil que tem uma torre neogótica germânica, com todos os seus detalhes, então, gárgulas, essas coisas todas. Além da história e a importância histórica para a cidade, ela ainda tem um valor arquitetônico que não tem como mensurar o valor desse estilo arquitetônico. 3 edificações na cidade que remontam à nossa colonização original. A Casa do Colono, aquela casinha simples ali, sem seu telhado original. Temos o Coral Concórdia, na 13 de maio, nós temos uma das mais antigas, se não a mais antiga pista de bolão do Brasil, feita pelos imigrantes, e a nossa igreja, ambas de maio de 1863. Então são 2 edificações. De 1800, com mais de 100 anos. E com a demolição da matriz antiga, nós também somos a igreja mais antiga da cidade, né? Antes da catedral. Ganhamos o título dessa igreja mais antiga. Né? Olha como é o valor histórico da igreja luterana. Pois é. Vamos passar, para não perder o tempo, rapidamente, as fotos da igreja por dentro. Não vai dar tempo de explicar muito para a gente poder falar do relógio e do sino. Tá bom. É importante ressaltar que essas fotos da igreja do templo atual, elas mantêm a mesma área do prédio original. Aquela casinha lá, eles só botaram a torre na frente, como se fosse um Lego. Construíram e encostaram na parede antiga. Isso, com aquela fachada que nós temos hoje. O que aumenta o nosso valor histórico. A porta que abriu em maio de 1863, ela continua até hoje funcionando, com a mesma fechadura. Né? Mesma fechadura feita ainda na malhação do ferro pelos imigrantes. Ela foi embelezada, né, com o tempo, após a República, já podia a igreja parecer igreja, né? As partes internas, nas fotos, nós vamos ver o púlpito, nós vamos ver o altar. Essas coisas são réplicas do que existe na igreja de Wittenberg, lá onde Lutero pregou as 95 teses, são originais. Os bancos todos são da época. O piso é de 1863, tudo original. O teto hoje tem um forro que na época não tinha, né? Era telha vã. Entre o teto e esse forro tem um mecanismo que fazia abaixar os castiçais e subir para acender e apagar as velas. Hoje é luz elétrica, mas isso está tombado lá pelo patrimônio. Nós vamos ter o nosso órgão maravilhoso ao fundo, né? Esse órgão chega aqui em 1913, vem da Alemanha, é apreendido por causa da Primeira Guerra, achavam que eram peças de canhão alemão que veio para cá, porque pesava 6 toneladas, ninguém sabia direito o que tinha dentro. Então é peça de canhão, vamos ver. Isso. Mas ele foi devolvido depois? Passou 2 anos sumido lá, até que descobriram, né, através de um edital, resolveram fazer uma limpeza lá e botaram o edital do que ia leiloar, alguém foi lá e descobriu o nosso órgão,
né? Conseguimos retirar, ele sobe de trem para cá, olha que coisa bacana, ele vem de trem para a nossa cidade, e é montado em 1916 por um organeiro que estava retido no Brasil, porque não podia voltar para a Alemanha. Por conta da guerra, ele estava em Campinas, e ele não só monta, como executa pela primeira vez, sempre em maio, que é o mês de Pentecostes. Ele então executa o primeiro concerto na igreja luterana com esse órgão, que está autêntico até hoje, funcionando perfeitamente. Só uma coisa dele não é original, é uma ventoinha, um soprador, porque antes era bombeado no pé. Esse pedal ainda está lá e funciona. Então alguém tinha que ficar bombeando fole, né, para poder dar ar para soprar os 978 tubos que nós temos lá. É um órgão alemão completo, porque tem pedaleiro, ou seja, toca com pé e com mão, não é qualquer um que chega lá e toca, né, porque tem que ser organeiro mesmo, organista, não organeiro, né? Marcos, eu vou ter que te interromper, sim, chamar o nosso intervalo e vamos para a torre. E vamos subir a torre para ver a torre de dentro. Então, por favor, fique conosco e aprenda mais um pouquinho sobre essa história fantástica da nossa cidade de Petrópolis e do Brasil. Voltamos daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando, Rosina de Azê, hoje um especialíssimo, para dar bastante ênfase, à história da Igreja Luterana, nossa Igreja Luterana da Avenida Ipiranga. E conosco, para contar essa história, eu recebo Marcos Carneiro. Vamos continuar ouvindo essa história maravilhosa. Eu queria chamar rapidamente a atenção, né, do telespectador sobre uma foto onde nós temos aqui o altar com um vitral atrás, onde tem um Jesus, e tem um vitral lateral.
Esses vitrais, o lateral, ele é de 1940 e tem por característica assim, histórica e artística que é de Carlos Oswald, né? Ninguém menos do que quem desenhou a estátua do Cristo Redentor, e tem algum vitral dele na catedral e no trono de Fátima também. Gente. Então ele passou por lá e deixou a sua marca. Então foram tirados os vitrais antigos, que era vidro branco e preto simplesmente, colocados esses maravilhosos, que em cima tem o símbolo de Martinho Lutero. E esse Jesus Cristo, que eu convido todo mundo a ir olhar, porque ele é lindo, maravilhoso. Muita gente estranha uma igreja evangélica ter uma imagem, mas é uma coisa artística, pictórica, para lembrar que é uma igreja cristã. Ninguém adora aquela imagem de vidro ali, a gente adora Deus, Cristo. Exatamente. Né? Ninguém adora uma foto de um parente que gosta muito, é mas é bom olhar, né? Exatamente. É a lembrança. E o artista que fez esse Cristo, ele bota ele com uma roupa maravilhosa, com um sorriso leve nos lábios, escrito em alemão: a minha paz seja com vocês. E aí ele explica, primeiro é um Cristo acolhedor, um Cristo que não está te censurando nem está sofrendo. E ele explica por que ele colocou aquela roupa naquele Cristo, né? Ele diz: o Cristo nunca teve essa roupa, mas havia um protocolo na Idade Média que determinava que os artistas só podiam retratar com aquele tom de grenade azul e dourado que está na roupa daquele Jesus, pessoas nobres, que eram tintas muito caras e raras. E ele então escreve: ninguém mais nobre do que o Rei dos Reis para merecer essa honra. Né? Então e a é uma cor é coisa, grená, né? É mas grená, azul e dourado. E o azul é mais escuro. Sim, sim, sim. Na Igreja Católica são as cores do Cristo. O azul celestial é de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Então, isso também é uma convenção que vem ao longo do tempo de usar a cor grená, que é do Rei dos Reis. Olha que Mas maravilha. vamos passar para a torre, porque senão o programa acaba e vocês não vão tem ver ao fundo o relógio. da igreja também, quem olha do altar para fora, o vitral com Moisés e Paulo, obra de Carlos Oswald, que é o quebra-vento. Né? É um valor histórico. Mas vamos para a nossa torre, né? Nós vamos ter uma primeira foto que ela vai mostrar a dificuldade que é chegar na torre. Né? E ali é um pedacinho do sino. É onde tem acesso ao sino e ao relógio da igreja. Né? Então não é qualquer um que vai que sobe ali, tanto que a subida não é permitida. Apesar de ter uma vista linda, nós vamos ver mais na frente. Aí depois nós vamos ter o mecanismo do relógio. Sim, né? E aí vamos passar um pouco. Esse mecanismo, vocês vão ter uma ideia de como ele é complexo. É uma engenhoca. Uma engenhoca. Até chegar o reloginho onde se acerta a hora que vai refletir no relógio lá da torre, aquele grandão. Quer dizer, você mexe em 200 parafusos e cordas e cabos de aço. Para cada milímetro vai repercutir lá num minuto no relógio. E tem que dar corda? Tem que dar corda. Todo dia não? Tem que dar corda, não, frequentemente. Tem uma pessoa agora, tinha um senhor, o senhor Rodolfo Hemel, foi homenageado como um dos imigrantes mais idosos em 29 de junho, e ele é que ia lá, mas ele agora com 88 anos não dá mais, ele ensinou então ao rapaz da manutenção que está fazendo isso agora. Então isso aqui é de 1913, imagina, né? Esse relógio. E funciona perfeitamente. Até hoje. Tem sincronismo de minutos, de 15 em 15, hora em hora. Ele tem sincronismo com os sinos, né? Depois nós temos um vídeo, né? Onde você vai ver o sino, vão ouvir eu conversando com o seu Rodolfo Hemel, que eu subi lá com ele, né? Para ver e conhecer. Foi a última vez que ele pôde ir, porque depois veio a pandemia, ele não pôde mais e agora a idade não permite mais. Eu tive domingo. Felizmente, o tempo do programa é muito curto para tudo quanto eu gostaria de perguntar ao Marcos, para que ele explicasse, porque a curiosidade é enorme. Por isso eu o convidei. E essa questão de ter que dar corda no relógio, eu fico imaginando como é que o cara tem que subir ou se consegue de baixo. Mas isso eu acho que eu vou convidar o Marcos para outra conversa, e aí a gente pode falar até dos grupos folclóricos, e a gente
vai ter que encerrar o programa hoje. Mas não pode encerrar sem uma Infelizmente. curiosidade do sino. Então vamos ouvir uma última curiosidade, minuto porque o aí, nosso que tempo é já muito acabou. Importante, é muito importante. E Rosina de AZ, depois que ele falar, vai se despedir. É o seguinte, Rapidinho. nós temos 3 sinos, pequeno, médio e grande. O pequeno se tocava quando morria uma criança, o médio uma mulher, o grande um adulto. O primeiro de todos é o pequeno. E eles continuam funcionando e tal. Hoje tem um mecanismo elétrico que ativa eles. Mas não para anunciar a morte. Não, hoje não mais. Naquele tempo era... Naquele tempo era e para chamar para o culto, casamento e morte. Se trocava, e tocava na hora de começar o culto, para avisar o pessoal que estava para começar. De vir para a igreja. Mas a curiosidade é que foi uma surpresa muito grande que a Marisa Miller descobriu para nós. Esse sino pequeno ele foi fundido com despojos da Revolução Francesa. Então são restos de canhões apreendidos depois da Revolução Francesa, foram derretidos, o bronze está aqui na nossa cidade, na Torre da Igreja Luterana, batendo até hoje. Olha que espetáculo. Reciclagem já naquela época. Reciclagem. Gente, me dói muito ter que encerrar o programa, mas eu prometo trazer o Marcos novamente em uma outra oportunidade para a gente ouvir muito mais da história da cidade de Petrópolis e, em especial, da colonização alemã, que tanto nos orgulha até hoje. Então, Rosina de AZ agradece a audiência, agradece a presença do Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. E encerramos aqui e até semana que vem. Se Deus quiser. Amém. TVC, a TV do Correio da Manhã.